Comunidade Paz e Bem, amigos e amigas da TV, pós-TV 247, Paz e Bem. Hoje, 3 de agosto, programa 618, e nós viemos conversar sobre esta, que é a Carta ao Povo de Deus, escrita de uma maneira profética, como não calar diante das injustiças, escrita por mais de 150 bispos, compromissados com a justiça social, ambiental, econômica, cultural, comprometidos com a vida do planeta e que, neste gesto, ao se comprometerem, também se colocam em risco e em conflito com setores que buscam a conservação da igreja por meio de um recuo, de um conservadorismo que nos afasta dos caminhos de Jesus. E esses bispos fizeram com muita clareza, com muita nitidez, colocaram a importância do compromisso com os mais empobrecidos da nossa sociedade e com a nossa terra também devastada pela ganância do capital e pela construção de uma sociedade que não é de hoje, já é extremamente desigual, mas com esse governo facínora, erode, né, todas as estruturas da terra e todas as estruturas de democracia, de relações políticas, de relacionamentos saudáveis e construção de uma sociedade plural e democrática. Os bispos escreveram uma carta que é uma esperança para nós e que foi logo somada dias depois a mais de 1000 padres da caminhada, diáconos permanentes, que se somaram contra a favor desse movimento dos bispos, contra este governo. Logo em seguida também os intelectuais do Projeto Brasil Nação, que é um projeto que em 2017 reuniu mais de 8.000 cartas em favor da democracia e contra as ações do governo Temer naquela época, que acabava com os direitos dos trabalhadores, com a reforma trabalhista e a luta deles pela reforma da Previdência, tiveram a assinatura do Projeto Brasil Nação como um apoio aos bispos. Um gesto importante, um gesto essencial, que reúne pessoas como Margarida Genovoa, Carlos Bresser Pereira, Conder Comparato, e tantas outras pessoas que são fundamentais na construção de um Brasil plural e ético. É verdade, como nos diz os bispos na carta, que o Brasil passa por um dos momentos mais difíceis de sua história. E é importante algo como essa que foi feito pelos bispos. A experiência que eu tenho ouvido falar é que nós nunca vimos uma carta tão contundente. O Marcelo Barros, nosso querido monge Marcelo Barros, ele nos diz que houve 2 cartas muito fortes na história da igreja, como dos bispos da Amazônia, o documento Jucupirama, né, que falava ouvirmos o clamor do teu povo, lá no Nordeste também, né, os bispos do Centro-Oeste, quando falavam sobre o povo e o grito da igreja, mas nunca como essa, que consegue reunir tanta diversidade da nossa igreja, e imprimiram estes bispos na carne o compromisso com os empobrecidos. O reino de Deus é dom, compromisso e meta, dizem eles. E os padres, ao apoiar esse movimento dos bispos, os padres da caminhada, eles disseram uma coisa bonita: conclamamos todos os cristãos e cristãs, as igrejas, as comunidades e todas as pessoas de boa vontade para que renovem, junto com os bispos, a opção pelo evangelho e pela promoção da vida, espalhando as sementes do reino de Deus. Isso é fundamental. O compromisso da Carta dos Bispos renova o nosso compromisso evangélico, enquanto igreja, enquanto conjunto da igreja do Brasil. Porque nós vivemos uma tempestade perfeita que causa, né, a combinação de uma crise de saúde sem precedentes, um avassalador colapso da economia e o abalo sobre os fundamentos da nossa república, diz os bispos. E isso é provocado, claro, né, óbvio, por esse facínora
que está na presidência da República, e outros setores da sociedade que se aproveitam disso para lucrar mais, para matar mais e para construir privilégios que ficam perenes na sociedade brasileira desde a fundação dela. E o Leonardo Boff nos convida a fazermos um pensamento de construir uma refundação brasileira, que é a partir do seu povo, a partir da sua identidade. Porque, nos diz os bispos, essa realidade não comporta indiferença. Não comporta indiferença aceitarmos os vulneráveis e os excluídos às margens ao relento. Nessa sociedade estruturalmente desigual, injusta e violenta. Esse compromisso com a vida que os bispos imprimem é dever de quem se coloca à frente de um povo para ajudar a caminhar. E os bispos tiveram essa capacidade de dizer que há um compromisso como palavra de ordem neste tempo do mundo: o cuidado da casa comum. E lembrando o Papa Francisco, numa carta ao presidente da Colômbia, na ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente em 2020, o Papa Francisco nos lembra: não podemos pretender ser saudáveis num mundo que está doente. As feridas causadas à nossa Mãe Terra sangram também a nós. Todos, pessoas e instituições, seremos julgados pelas ações e omissões neste momento tão grave e desafiador. Isso é muito sério. Isso é um compromisso que rompe a indiferença, que rompe a cultura do consumo, a cultura do ser para ter, do ter para ser, e nos joga radicalmente numa busca de um compromisso coletivo enquanto sociedade. E os bispos continuam analisando o cenário político, a incapacidade e inabilidade do governo federal, né, aprofundam as desigualdades causadas pela reforma trabalhista e pela reforma da Previdência que essa lógica de governo de Temer a Bolsonaro imprimiram. E é muito interessante que os bispos eles vão trazendo na sua carta o próprio Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, na Laudato Si, nos seus discursos aos grandes movimentos populares. E aí você pensa, a igreja tem um compromisso fiel para superar o espírito do império e para renovar a intuição do povo a caminhar com o Espírito de Deus. Essa mudança que nós precisamos realizar em nossas práticas diárias, cada um de nós, é a de mudança de uma lógica de sermos governados pelo espírito do império capitalista, neoliberal, necropolítico, e construirmos uma sociedade onde o Espírito de Deus que está presente em todas as vidas e criaturas precisa ser percebido pelo nosso povo na sua diversidade e na sua manifestação diária. É isso, um compromisso fiel com uma nova sociedade, que os bispos colocam como a construção de um novo pacto educativo. Os bispos colocam aqui o desprezo pela educação, pela cultura, né, e pela diplomacia, inclusive, nos estarrece, né, construindo apelo às ideias obscurantistas que constroem e consolidam esse governo e consolidam também uma cultura, né, na juventude, nas pessoas que têm privilégios sociais e econômicos. Começa a forjar na cabeça deste povo o obscurantismo. E nós precisamos construir uma educação que construa para a diversidade. No plano econômico, nos dizem os bispos, o ministro da Economia desdenha dos pequenos empresários, responsáveis pela maioria dos empregos, privilegiando apenas grandes grupos econômicos. A recessão que nos assombra pode fazer o número de desempregados ultrapassar 20 milhões. E nós temos a reportagem do UOL desse dia 1º de agosto, mostrando: somos 40 milhões de brasileiros desempregados. A violência está presente quando a gente não fala o que precisa ser dito. E nós precisamos dizer que esse sistema não dá. Eles nos dizem, os bispos, que as previsões orçamentárias levadas do governo federal ao poder legislativo
vetou o acesso de água potável, material de higiene, oferta de leitos hospitalares e de terapia intensiva, como ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea. Nós estamos vivendo nos territórios indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Nós estamos vivendo um período de uma política da morte que é difusora da indiferença, do ódio e de divisões na sociedade. E criam tensões entre igrejas e seus líderes. Esse compromisso que os bispos imprimem na gente mostra a importância de nós falarmos contra todas essas injustiças. Não dá para naturalizarmos a lógica de morte. E isso é acordarmos todos os dias, despertarmos todos os dias, nos renovando na esperança. E nos renovar na esperança é nos conectarmos à grande rede de vida que é alastrada por movimentos populares, por organizações que promovem mutirões solidários, pela construção de uma casa comum efetivamente construída nos seus pilares com as mãos do nosso povo. O Brasil que nós buscamos já existe. É silenciado todos os dias pela essa máquina de morte. Mas, no momento de unidade, nos diz os bispos, no respeito à pluralidade, é necessário propor um diálogo nacional que envolva humanistas, pessoas comprometidas com a democracia, os movimentos sociais populares, homens e mulheres, para assim realmarmos um pacto democrático, realmarmos, a sociedade, trazermos vida a ela que hoje serve à economia, ao espírito do império. E os bispos nos lembram: despertemo-nos, portanto, do sono que nos imobiliza e nos faz meros espectadores da realidade de milhares de mortes e de violências que nos assolam. Com o apóstolo Paulo, alertamos que a noite vai avançada e o dia se aproxima. Rejeitemos as obras das trevas e visitemos-as com a armadura da luz. E os bispos dizem no final: o Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele nos mostre a sua face e compadeça de nós. O Senhor volte para nós o nosso olhar e nos dê a sua paz. A paz que é fruto da justiça, compromisso com uma vida integralmente digna. E a vida com integridade nos faz arregaçar as mangas e dizer: novo tempo e nova terra ocorrerão quando as forças de todos os povos do nosso Brasil se unirem para o fim deste governo de morte e para a construção de uma sociedade democrática, alicerçada nos melhores compromissos com a sociedade pluralista, que está no bem viver, na cultura dialógica, nas relações sem fronteiras e sem muros, na construção da cultura da paz. Essas palavras, elas devem tomar corpo. Os bispos lançam a gente a tomar corpo, a construir comitês de democracia nos nossos bairros, a organizar encontros para nos falarmos o que nós queremos enquanto sociedade brasileira, a propor, no lugar desse trabalho precarizado, novas formas e relações de trabalho autônomas, localizadas nos nossos territórios e que dispensam essa lógica de lucro. É necessário, portanto, realmarmos a sociedade com diversas iniciativas locais, territoriais, que encontram nessa carta um amparo grande na macropolítica, mas que só terão sucesso se forem, logicamente, defendidas, construídas nas bases com organização popular e esperança. Esperança que é partilhada coletivamente. Queridas amigos, 3 de agosto, que nós vamos em paz na busca pela justiça. Um abraço grande e até a próxima. Paz e bem.